Olá, o programa Vitrine hoje vai mostrar para vocês parte de resultados aí artísticos de um dos projetos do Jorge Schroeder, que foi um workshop dentro do ateliê dele. É isso mesmo, Jorge? Exatamente. Esse workshop aconteceu agora no mês de março. Ele é fruto de um projeto apresentado pela LIC, né, de Balneário Camboriú, a Lei de Incentivo à Cultura, em parceria com o Instituto e mais alguns parceiros que puderam proporcionar que esse encontro dessas grandes figuras da escultura brasileira pudessem vir a Balneário Camboriú e executarem essas belíssimas obras em mármore Camboriú, que é um mármore nosso, regional. Exatamente. Quem vier aqui visitar a Galeria de Artes vai ver nas plaquinhas escrito ali Mármore Camboriú. Então é um tipo específico que é divulgado não só no Brasil como no mundo inteiro, né? A ideia é mais ou menos essa, é conseguirmos levar a identidade desse mármore que praticamente estava esquecido no tempo aqui em Camboriú, proporcionando que artistas possam realizar obras e demonstrar através disso a capacidade e as peculiaridades desse mármore de Camboriú, que é muito bom mármore, né? E ainda tem algumas pessoas acabam falando aí pelas ruas, né, que o mármore está muito escasso, que quase não se tem em relação a 20, 30 anos. Houve realmente um desgaste? Está mais difícil de encontrar esse mármore? Até pelo manuseio do mármore. Aqui em Camboriú nós temos uma mina apenas fazendo a extração de mármore e ela se faz a extração e se exporta totalmente essa produção. Não fica nada para o Brasil e nem para ser vendido aqui. Essa empresa que faz a exploração cedeu esses fragmentos de mármore para a gente, uma vez que iríamos realizar obras de arte. Porque se fosse para fazer placas de mármore para uso comercial desse produto, eles não poderiam ceder. Mas como é o caso de escultores e obras de arte, eles fizeram então essa atitude de ceder o material para que a gente pudesse trabalhar. O pessoal que nos assiste agora geralmente fica curioso com algumas das nossas entrevistas e ao olhar o mármore, né? Quem é leigo, assim como eu, não é assim, uma pessoa muito entendida, né, nessa área de esculturas, como que é o trabalho de lapidar o mármore, né? Ele é muito delicado, o artista ele tem que ter força ou ele tem que ter delicadeza, tem que ter as duas coisas para né, modelar esse mármore, como é que é? Eu acho que tu contemplou bem toda a história do trabalho do mármore. Ele tem que, em primeiro lugar, ter força, né? E, no segundo lugar, também delicadeza. Claro que hoje a gente tem acesso a ferramentas muito mais aprimoradas que na antiguidade, quando aqueles escultores preparavam obras somente com o cisel e o macete, ou marreta, né? Hoje não, hoje nós temos discos de cortes, diamantados, lixas abrasivas, ferramentas apropriadas para facilitação do manuseio do mármore. Mas ele ainda continua sendo mármore. Ele tem características e peculiaridades que são muito próprias. Uma pedra é diferente da outra. Podemos ver aqui nessa exposição que todas saíram do mesmo canteiro de pedras e cada uma delas tem uma performance, uma cor, um formato dos veios. E esses veios são traduzidos às vezes em trincas, rachaduras, que quando o artista começa a produzir, elas podem se manifestar e ele pode perder uma peça. Então, ele tem que ter essa delicadeza de entender a pedra e também tem que ser um pouco bruto, porque se tu não tiveres uma força adequada para entrar na pedra, você não vai conseguir fazer nada. A pedra exige uma certa rigidez de atitude em cima dela. Ok. Quem te conhece, Jorge, sabe que você trabalha não só com mármore, mas também com aço. Tem uma gama de materiais, né? Sim. Daria para falar para o pessoal qual que é o material que mais te inspira ou são fases? Tem momentos que você gosta mais desse material, tem momentos daquele. Existe isso na tua trajetória? Eu acho que é bem isso mesmo. Não é que eu canse de fazer determinados trabalhos ou determinados materiais. A vida é uma experiência. Tu entra num determinado tipo de trabalho e tu tenta explorar ele até o seu limite. Então, eu como artista tenho várias etapas, não só de materiais, mas também como conceito de criação. Aqui dentro da galeria, hoje está havendo uma exposição de figuras femininas feitas durante 33 anos,
que foram obras que eu realizei. Algumas delas ainda estão presentes aqui em madeira e acrílico, mas eu também tenho em bronze, também tenho em pedra. Femini, se não me engano. Femini, o nome. Femini, a exposição. Que foi uma homenagem ao Mês das Mulheres por um convite que partiu da Galeria Municipal de Artes, que eu trouxesse então uma exposição e que combinasse com a junção da exposição do workshop. Então essa tradução de materiais é normal dos artistas. Se tu pegares qualquer artista que tenha um conceito mais aprimorado, tu vai perceber que eles transitam por vários materiais e transitam por diferentes épocas e diferentes motivos de criação. Então no Picasso tu vê a fase azul, a fase rosa, tu vê as cerâmicas, tu vê os bronzes. Quer dizer, você consegue perceber na história dos artistas que eles, esse descontentamento com o trivial, é uma coisa assim, você tem que estar à procura de algo. O artista tem uma necessidade de estar pesquisando, procurando, realizando. E eu não consigo fugir dessa realidade. Poderíamos até descrever como ciclos? Pode ser. Ciclos criativos, pode né? ser. Um momento... Também tem essa tradução do cotidiano, né? Por alguns artistas, como foi o caso do Kiko Serve, através da obra que ele está expondo aqui, ele botou a titularidade da obra dele de Arroxo 2015, porque ele colocou ali a ideia do arroxo, o que nós estamos vivenciando na economia, política e tal. Depois nós temos o Hugo Pagani fazendo o Hugo Pagani, que é um chileno naturalizado, quer dizer, é chileno e mora no Brasil, e fez Cruzeiro de Mourão. Ele trouxe todo um gabarito demonstrando os astros do Cruzeiro do Sul. Então, essa noção de criação misturado com o seu histórico artístico, às vezes está dentro do cotidiano que o artista está vivenciando. Mas, de qualquer maneira, essas pedras, quando foram disponibilizadas para esses escultores, eles não sabiam o que iam fazer, porque eram fragmentos de pedras sem tamanho determinado. Foi feita uma espécie de sorteio entre eles e eles, então, a partir dali, em 3 dias, realizaram essas obras. Então, aí tu vê o grau de criatividade e competência desses 9 escultores que chegaram aqui e desbravaram a pedra sem nunca ter trabalhado com ela e realizaram essas belíssimas obras. E o mais incrível é que esse trabalho todo, quando sair daqui da Galeria Municipal de Artes, vai para onde, Jorge? A pretensão maior é levá-lo à Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Até porque é a Casa do Povo, aqui também é uma casa fenomenal, um espaço privilegiadíssimo que nós temos da cultura de Balneário Camboriú e região, mas também a Casa do Povo deve ser contemplada com isso. E depois da Câmara de Vereadores, então vai se deslocar para Florianópolis, para a Assembleia Legislativa, que também é uma outra Casa do Povo com um vulto maior, né? Então essa é a ideia, é levar a arte de encontro às pessoas, que as pessoas possam vivenciar, tocar, apreciar, quem sabe até mesmo não gostar, isso faz parte do espectador, porque o artista é responsável, quando realiza a obra, por 50% dela, os outros 50% ficam por conta do espectador. E essa é uma grande realidade. É preciso criar essa sensibilidade desde cedo nas pessoas para que elas possam saber contemplar a arte. Mas vamos dar um tempinho, o programa Vitrine vai para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? O Jamerson passou por isso. Nossa! Vamos! O que aconteceu? É um veículo de lá que vinha ultrapassando, houve uma colisão lateral. Olha isso! A única coisa que eu pensei é que ele saísse bem. Vai com cuidado. Os acidentes não são meras fatalidades. São realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, sabe? Não desejo isso pra ninguém, me preocuparia mais com a vida. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Voltamos com o segundo bloco do programa Vitrine, que hoje tem a honra de receber o artista Jorge Schroeder.
E esse nome dá o que falar, né, Jorge? Dá. A pronúncia dele. Teve um caso pitoresco que aconteceu na Europa que eu gostaria que você partilhasse com o nosso Não foi bem na telespectador. Europa, foi Não na foi na Tailândia, Europa? foi na Tailândia. Na Tailândia? Nós estávamos na apresentação oficial dos escultores, então eram 9 escultores, e eles lá, a pronúncia do inglês também é um pouco diferente deles, e eles estavam chamando escultor por escultor, e em determinado momento começavam a chamar Mr. Schroeder, Mr. Schroeder, e eu não sabia que se tratava... Schroeder. Schroeder para mim, Mr. Eu ficava olhando para os lados e não sabia quem era. Aí quando pronunciaram Mr. Schroeder do Brasil, aí já sou eu. Aí fui em direção porque estava sendo eu chamado. Então o Schroeder a pronúncia é um pouco complicada, mas tem... Porque se escreve com O, tem gente que lê Schroeder. Exatamente. Mas a pronúncia é E porque ele é de origem... Germânica tedesca. Germânica. Ok, então fica explicado para quem tem dúvida. Exatamente. Já ajuda, né, na pronúncia e nome, a gente sempre tem que perguntar, porque Mas realmente... pode ter certeza que vão continuar errando. Schroeder. Mas senhor Schroeder é difícil de difícil, até para mim entender. Até pro Mas são essas coisas que marcam a trajetória do artista, né? São momentos para serem lembrados e até com graça. Com graça, chega a ser cômico, né? Ótimo. Ótimo. E por falar em coisa boa, dentro do teu instituto, né, há cerca de um ano foi criado o instituto. Exatamente. Oficializado, já existia, mas foi oficializado o Instituto Jorge Schroeder, e ele abre as portas periodicamente para receber grupos de crianças, né? As escolas agendam com o instituto e levam as crianças. Lá. Então vai crianças, para mim pessoas, né, pequenininhas, mas vão crianças de todas as idades, todas as faixas etárias. Normalmente certamente acompanhadas pelos seus monitores ou professores, e eles vão lá e eles exercitam junto comigo. Eu dou uma pequena aula de escultura, onde eles fazem pequenos trabalhos de cerâmica, e eles têm muita curiosidade de manusear as ferramentas, os materiais. Eu explico tudo como funciona, e eles saem de lá absolutamente encantados com o que estão vendo. Porque é uma realidade que eles talvez não conheçam e que também não estão tendo oportunidade. Alguns deles chegam lá e quando olham um painel de ferramentas, eles ficam associando aquilo a coisas do imaginário que eles não têm noção. Porque hoje essa parte da tecnologia, a tecnologia televisiva, não proporciona para eles esse contato, inclusive com ferramentas como um simples martelo. Então, o fato de pegar um martelo na mão e bater numa madeira, eles se sentem encantados, porque eles não estão tendo essa oportunidade. E lá no instituto, lá no ateliê, eu estou abrindo essa lacuna, dando do meu tempo para que eles também possam gostar disso e, quem sabe, um dia dar continuidade a esse trabalho, né? Porque o que percebo é de que os escultores estão ficando velhos, até pela dificuldade de se trabalhar com escultura. Como são materiais pesados, ferramentas caras, toda a logística é muito complicada, pouca gente está se lançando no mundo da escultura. Então, se eu conseguir despertar em jovens crianças o interesse em fazer esse tipo de atividade, eu não vou correr o risco de como profissões como o sapateiro, o alfaiate, que simplesmente praticamente entrar em extinção. Então, o escultor também está com os seus dias não contados, mas com os seus dias comprometidos pela facilidade tecnológica que estão embutindo nas nossas crianças. E se eu puder dar a impressão para eles que é tão bom fazer uma obra tridimensional, é tão bom trabalhar com os materiais, é tão bom mexer com as mãos, que passa a encantá-los, quem sabe aí eu largo uma semente na cabecinha de alguém que dê continuidade a essa profissão. E as nossas crianças, sobretudo, né, precisam desse contato com a natureza, né? O teu ateliê é cercado de verde, eles absolutamente maravilhoso. Em matéria da terra, né? E eles comem frutas, eles têm acesso a animais, aí tem os pássaros que eles ficam interagindo com eles, ficam questionando sobre isso. O local é um local privilegiado que tem uma vista panorâmica de toda Balneário Camboriú, então isso aí eles ficam se localizando no espaço. Isso é uma coisa muito interessante. Ou seja, fica sendo uma aula ao vivo em natura. Ao vivo na natureza. Exatamente. E eu queria também, se você pudesse, é claro, partilhar com os nossos telespectadores o momento daquela determinada criança que disse uma frase que, antes aqui de começar a gravação, nos emocionou, só de recordar. O que ela falou? Foi exatamente agora no evento do workshop, que da escola Ariribá foram levados 50 crianças.
E aí, num período lá, eu coloquei o material à disposição deles, expliquei como eles trabalhariam e dei pequenos fragmentos de argila para que eles produzissem obras para levar para suas casas. Então, teriam que fazer o melhor que pudesse para poder levar para sua casa e entregar para sua mãe ou seu pai. Aí eles começaram a trabalhar e nesse momento eu me retirei para conversar com a professora e no momento que eu estava conversando com ela no interior do ateliê, entrou um menino correndo, abraçou a professora e gritou emocionado: professora, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Então aquilo ali já me compensou todo o esforço de ter feito o encontro. Aquela única frase eu acho que já deu suporte suficiente para que o encontro tivesse existido. Olha só, quem sabe esse menino, né? Que hoje se encantou ao conhecer o ateliê do Jorge Schroeder, tenha sido realmente tocado por esse bichinho da arte e venha a ser um dos teus seguidores, né? E mesmo que não seja um artista, que não seja um escultor, pelo fato de estar sensibilizado, eu acho que aí a gente já conseguiu colocar alguma coisa muito importante na vida dele, né? É outro dado a se observar, né? Nós conversávamos aqui, eu e o Jorge, sobre isso. Algumas pessoas que têm dificuldade de sentir. Né? Chegam numa exposição, seja ela de escultura ou de telas em óleo, enfim. A pessoa chega e não consegue contemplar a arte. O que será que faltou nessa pessoa, Jorge? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Eu sempre tive muito acesso à arte, sempre fui uma pessoa que procurou saber sobre arte e entender a arte, então sou um admirador. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não consiga ter sensibilidade para a arte. Para mim, ele está com um grave problema. Às vezes foi por falta bem disso, de um acesso na tenridade, né, de ter contato e de compreender que além do produto final, que seria a tela ou a escultura propriamente dita, há todo um processo criativo, um processo artístico, toda uma história, né? Exatamente. Não é simplesmente um objeto, não. E isso eles tiveram a oportunidade de ver lá, porque eles viram esses escultores trabalhando em loco, pessoas que normalmente não saem de dentro dos seus ateliês, até pelo grande grau de importância que eles possuem, são escultores consagrados que estiveram aqui no mundo inteiro, então alguns deles com uma trajetória invejável, que conseguimos encontrá-los em enciclopédias, e que vieram aqui e se dispuseram a trabalhar na frente dessas crianças, e eles puderam observar o processo desde o seu início, da escolha da pedra até a finalização, que são as obras. Então, essa oportunidade que foi dada ao público de Balneário Camboriú, a essas crianças, ela, no meu entendimento, ela deveria se dar continuidade a isso, para que cada vez mais aglutinasse esse tipo de pensamento em prol da arte e, obviamente, em prol da humanidade. Com certeza. O Jorge é um artista muito simpático e humilde, porque ele fala deles, né, dos artistas famosos do mundo, mas aqui, eu fiquei o programa todo com esse flyer aqui na mão, só para lembrar de dizer que as obras do Jorge, elas percorrem também o mundo, né? Aqui tem exemplo de obra na Dinamarca, na Tailândia, como ele falou, na Argentina, enfim, você também já é um artista brasileiro, orgulhosamente brasileiro, consagrado no mundo, né, Jorge? Eu sempre fui um artista universal, só que antes não saía daqui, né? Sempre gostei do mundo todo e agora eu estou tendo essa oportunidade de poder levar a nossa bandeira do Brasil e o trabalho para demonstrar que aqui temos condições e temos pessoas capazes de representar o país, inclusive na cultura, não só no esporte, que já é uma evidência que a gente tem, mas culturalmente temos grandes pessoas na literatura, na pintura, e eu também estou tentando colocar isso de forma que espalhe essa ideia para que outros escultores também levem isso para o mundo inteiro, demonstrando que somos capazes. Com certeza. Parabéns pela tua trajetória. Vou pedir para deixar um telefone de contato para as escolas que se interessaram em levar os alunos no teu ateliê, outros artistas que queiram Sim, o ateliê sempre foi aberto, como você falasse antes, o Instituto passou a ser, digamos assim, legalizado há mais ou menos um ano, mas ele sempre existiu já há bastante tempo, desde que eu estou em Balneário. Eu fazem 18 anos, quando fiz o ateliê em torno de 15 anos. De 10 anos para cá eu já tenho recebido artistas e pessoas que querem lá aprender e a produzir, até porque não tem espaço onde moram, vão para o ateliê para produzir. Então, mas hoje eu já estou abrindo essa lacuna
para crianças e escolas que queiram ir lá aprender. Então entre em contato, o telefone é 8819-8415, diretamente comigo, faz o agendamento da visita, até um número de 50 crianças é possível se levar, as escolas podem se programar e a gente faz um trabalho com eles. Muito obrigada, Jorge. E agora o próximo passo é esperar mesmo que essas obras cheguem até a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, onde há um espaço dedicado à arte. Obrigada mesmo pela tua disponibilidade e por ser esse talento tão acessível e simpático. Muito obrigado, eu que agradeço a todos. E nós, é claro, agradecemos a nossa equipe da TV Câmara e a você, telespectador, que esteve outra vez conosco aqui no programa Vitrine, que sempre traz uma novidade artística para você. Até mais!